Imagine que você mora numa casa, você, seus irmãos, seus pais. E seu pai consegue pagar sua comida direitinho, mas não tem tudo, falta muita coisa. Tem alguns irmãos seus que nasceram mais doentinhos e muitas vezes falta remédio para eles, tal. Mas só que tem uns primos que estão numa situação muito pior, bem deplorável. E sabe que apesar de vocês não estarem tão bem, vocês têm um quintal grande. O que acontece? O seu pai começa a colher um monte de primo. Aí começa a vir 2, 3, 4, 5. E como você já colheu 5, de repente vem mais 10, vem mais 20. Só que seu pai não conseguia dar remédio para os doentes da própria família. E veio um monte de primo para sustentar. E só que alguns desses primos, eles começam a aceitar fazer coisas que os filhos não gostavam. Eles limpam a privada, eles limpam o chão, lustram cada detalhezinho do piso. Coisas que os irmãos não faziam, porque não se viam nessa posição de estar recebendo favor. E com o tempo, esses primos, eles começam a exigir tantos direitos quanto dos filhos. E dizem que eles fazem mais que os filhos pela casa e que eles recebiam menos e agora eles querem receber tanto quanto os filhos ou até mais. O pai, vendo que esses primos simplesmente acabam fazendo mais coisas, e ele não se interessa que está tendo guerra, que os primos e os filhos estão se batendo. O que interessa é que tem gente fazendo os serviços que ninguém queria fazer e que, na verdade, o do pai está reservado, a principal refeição do pai está reservada, e o que era parte dos filhos simplesmente se divide em cada vez mais e mais e mais e mais e mais. A pergunta é: você gostaria de ser um filho dessa família? Possivelmente sua resposta é não. Mas é assim que acontece nos países em que a imigração ela é completamente irrestrita e irresponsável. Vem pessoas de países sofridos que realmente precisam de ajuda, e essas pessoas acabam entrando nos países que têm um estado de bem-estar social estabelecido e simplesmente acabam inchando a máquina pública, no sentido de que é preciso dar assistência para essas pessoas. Afinal, são pessoas e todos têm direitos humanos. E não é muito difícil conseguir a cidadania, a forma de você conseguir. E essas pessoas acabam dependendo do Estado também, tirando empregos, porque eles aceitam trabalhar por menos, mas só que depois eles querem se equiparar. E com isso, os cidadãos desses países, eles acabam perdendo direitos na entrada dos imigrantes. Só que isso não é bem visto na sociedade. Falar sobre imigração e restringir a imigração parece coisa de direita. Gente, isso não parece coisa de direita, isso é simplesmente coisa de lógica humana. Imagina uma obra, um prédio. Nesse prédio precisa de vagas, precisa de pessoas para trabalhar. Então, vai aceitando trabalhadores. Que venham trabalhadores. Agora, assim, já está completamente cheio, já está preenchido. E começa a ter que deixar vir mais trabalhadores. O que você vai fazer? Bem, se for para eu aceitar mais trabalhadores, eu não vou ter como pagar o mesmo salário para todo mundo. Eu vou ter que diminuir o salário dos que já estão aqui. Os que já estão vão querer perder os direitos? Assim, é complicado. Talvez para o dono da obra ter mais trabalhadores pagando menos, ele está gastando a mesma coisa. Só quem está perdendo a rentabilidade, quem está perdendo o valor do salário, são os trabalhadores. Então, assim, acaba colocando esses trabalhadores que perderam direitos como os vilões, os maus, e os que estão entrando depois, mesmo sem vagas, recebendo miséria, que para eles é melhor miséria do que nada. Eles como os legais, os bons, os que trabalham, mas com o tempo
quando esses que chegaram depois recebendo menos, eles não vão se contentar em receber menos na vida, eles vão querer também ter direitos, porque direito é uma coisa que se almeja. Você começa entrando sem nada, zerado, e depois você vai tendo direito. Só que isso é uma coisa que é prejudicial, muito prejudicial. Acaba aumentando os conflitos, a violência, ela acaba sendo assim, iminente. Não tem como a pessoa aceitar perder direitos. Imagine você, mulher casada, ou você, marido também, simplesmente começa a vir mais e mais esposas para o seu marido, e não é que ele vai dar a mesma coisa para todo mundo, é que ele vai dividir. Então, se ele te dava um vestido de R$100, ele vai dar um de 50 para você, um de 50 para outra. É interessante? Se ele quiser mais, ele vai dividir, vai ser os mesmos R$100, ele vai dividir o valor do vestido. Então você vai ficar sempre um mais inferior. E isso é estranho, né? Então pra ele tá bom, porque ele tá com mais esposas, ou a mulher com mais maridos, mas só que, assim, talvez essa comparação com o marido seja meio estranha, porque culturalmente quem sustenta, né, é o homem. Mas acho que deu pra vocês perceberem. Então, assim, eu sou contra a imigração quando ela não tem como ser absorvida dentro da economia. Quando a economia ela não comporta mais trabalhadores e não está nem dando conta da própria população, eu acho ilógico aceitar vir mais pessoas. Porque simplesmente vai ocorrer o quê? Vai ocorrer o caos. E a quem interessa o caos?